Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, seja bem-vindo a mais um Espaço Jovem e que bom poder contar com a sua companhia, com a sua audiência e, claro, a sua atenção. Tudo isso é muito importante para nós. Já estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, através dos canais do YouTube, EADP Oficial e Rede Brasil Play. Não deixe de curtir este vídeo, se inscreva lá no canal, clique no sininho para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da nossa programação da Rede Brasil de Comunicação. Aproveite e compartilhe esse vídeo, ou melhor ainda, participe do nosso programa enviando o seu vídeo de louvor de até 1 minutinho para o nosso WhatsApp, está aparecendo aí na tela, 819-9209-4819. Quem sabe até você reunir-se com os seus amigos e gravar para a gente, né? E esta semana estaremos falando sobre reigrejar. É isso mesmo, reigrejar. Será que a igreja está perdendo a identidade de igreja? Será que está se tornando apenas um local de reunião, espécie de clube? Será que algumas práticas não descaracterizam um ambiente de culto? A igreja está ficando secular? E para nos ajudar a entender este assunto tão importante, contamos com a presença do presbítero Vickson José. Presbítero, seja bem-vindo à paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão Manassés, Pai do Senhor a todos. Louvamos a Deus por essa oportunidade, nesse momento. Também agradecemos ao nosso pastor presidente pela confiança e pela honra de poder cooperar na obra do Senhor nessa oportunidade tão feliz. Amém. Também recebendo aqui, né, os jovens que já começaram o programa pensando no céu, né? Eu queria ir para lá, glória a Deus. Os jovens da área 46, coordenador evangelista Fernando Campelo, ao qual mandamos o nosso abraço, a nossa saudação. Tem aquela chamadinha rápida aqui. A Cassiana Souza, levanta a mão. Amém, Cassiana, deixa eu ver. Gabriela Vitória, Deus abençoe. A Shirliane Barbosa. A Ruanderson Mateus, tecladista. Amanda Fernandes, Deus abençoe. E Gediel Santos, ali o saxofonista. Nathalie Nicole, Deus abençoe. E o Guilherme Silva. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe cada um de vocês. Bom, como já falamos, né, o nosso tema de hoje é falando sobre reigrejar. Talvez muitos, né, presbítero, não estejam tão acostumados. A gente ouve falar muito nos desigrejados, né? Mas reigrejar talvez seja um assunto novo para você que está em casa nos acompanhando neste momento. Então, primeiro, dentro desse contexto, a gente gostaria de começar, presbítero, falando sobre secularização. O que seria isto? Na verdade, irmão Manassés, a secularização seria uma forma de viver, uma forma de pensar em que ela prioriza as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É como se eles colocassem o profano em prioridade ao que é santo. Então, a secularização tem trazido as coisas do mundo como prioridade para muitas pessoas ao invés das coisas de Deus. É uma forma de pensar, de agir, que coloca Deus em segundo plano na sua vida. É também uma normatização daquilo que a Bíblia diz que é pecado, que é errado, e dizer, não, todo mundo faz, todo mundo está fazendo. Normalizar também o pecado, presbítero, seria isso? Justamente. Quando eles trazem o profano em prioridade da sua vida, eles começam a ditar regras e adotar costumes que justamente vão de encontro
a palavra de Deus, não é? São palavras como: se você está feliz, é o que importa, quando nós sabemos que a palavra de Deus nem sempre vai apoiar esse tipo de pensamento, porque são pensamentos que apoiam as suas vidas no pecado, na vida pregressa, e isso faz com que eles adotem essas práticas achando que estão sendo felizes, deixando Deus de lado e, com isso, se afastando cada vez mais da vontade de Deus. E querem fazer isso, a gente tem acompanhado nesses últimos dias, né? Querer tirar a Bíblia, colocá-la como um livro ultrapassado, ou talvez outros sugerem até que ela seja reinterpretada. Isso também faz parte dessa secularização? Sim, claro. Que a partir do momento que eles utilizam a forma de pensar que o mundo tem trazido, eles também colocam a Bíblia como sendo passiva de uma interpretação de acordo com seus critérios, com as suas normas, com as suas vontades, para que eles possam se satisfazer, sentir mais confortáveis, mais tranquilos. E isso foge completamente do que as Escrituras Sagradas elas nos deixam claro. Como o nosso querido está nos lembrando aqui, o mundo diz isso, né? Primeiro nossa opinião, depois a Bíblia. Claro, claro. A Bíblia está se tornando o segundo plano, ou nenhum, né? Isso. Nenhum. Eu lembro, vocês devem ter acompanhado, num país aí em que um presidente foi eleito, ele não quis mais fazer o juramento sobre a Bíblia, não é? E a gente vai falar isso mais na frente, sobre essa questão da Europa, esse esfriamento espiritual, e que está não só na Europa, é no mundo todo, presbítero. Sim, é verdade. Então, esse tipo de pensamento, infelizmente, não tem sido adotado apenas no Brasil e algumas denominações evangélicas, mas todo mundo, infelizmente, tem sido penetrado por esse tipo de pensamento diabólico, que é um pensamento secular que afasta as pessoas de Deus. Agora, falando mais precisamente no nosso tema, em relação à igreja, a gente está assistindo, todo mundo aqui tem acesso, você em casa, à internet, e a gente vê realmente coisas extremamente absurdas. A igreja, no geral, ela está passando também por esse processo de a gente já quase não vê mais diferença o que é mundano, espiritual, o que é da Bíblia, o que não é. Parece que as coisas estão ficando tudo no mesmo nível, estão nivelando tudo. Esse processo está muito forte aqui no Brasil também. Isso. O que tem acontecido, infelizmente, é que algumas igrejas que se autodenominam neopentecostais têm adotado costumes, práticas que fogem dos ditames bíblicos. E o que acontece? Eles têm se misturado de uma tal forma que algumas delas até parece que não são igrejas pentecostais, não são igrejas evangélicas, mas parecem mais clubes, parecem mais lugares onde as pessoas vão ali para se reunir, para se encontrar, para conversar, para colocar a conversa em dia, para registrarem momentos, ao invés de se juntarem para adorarem um Deus vivo. Então, felizmente, algumas denominações têm entrado por esse caminho, que é um caminho de apostasia, de esfriamento espiritual e de muito secularismo em todas as suas práticas. A Bíblia fala para a gente não abandonar, né, os marcos antigos. O pessoal está querendo arrancar esses marcos, né? A gente aprendeu, nós somos uma igreja Assembleia de Deus, uma igreja centenária, a igreja Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, uma igreja centenária que tem, nosso pastor, graças a Deus, tem segurado as rédeas, né? É uma igreja diferenciada em todo o Brasil, por que não dizer no mundo, Sim. que conserva essa doutrina, os nossos usos e costumes, por que não? Mas a gente tem visto aí muitas igrejas dizer, venha como está e permaneça do jeito que veio. Isso. É o que está acontecendo hoje. Porque esses que se autodenominam pastores dessas igrejas neopentecostais estão mais preocupados com a quantidade de pessoas que frequentam os seus ditos cultos do que com a qualidade das pessoas. Então eles se interessam em encher a casa e não se preocupam em encher as pessoas de Deus, que creio que seja o objetivo principal de uma igreja evangélica, né? Trazer as pessoas para junto de Deus e que essas pessoas fiquem cheias de Deus em sua vida. Eles têm invertido essa lógica, eles querem que as pessoas venham, encham o templo, mas se esvaziem completamente da presença de Deus. Quer dizer, é uma adequação
pessoa, o que é que você gosta? Você gosta de tomar cerveja? Venha para cá. Você gosta de fumar? É o famoso, aqui é proibido proibir em certos ambientes que a gente está vendo hoje. E a transformação, onde é que fica, presbítero? Porque tem que ter transformação, não é? Tem que ter uma vida transformada. Tem que ser uma nova criatura. E o que a gente assiste hoje, na maioria dessas ditas igrejas evangélicas, as pessoas vêm do jeito que está e continuam da mesma forma. Isso. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas infelizmente nessas igrejas seculares, eles têm adotado um princípio totalmente diferente do que a Bíblia diz. Então o que é que eles fazem? Eles adotam as pessoas, como você disse, da forma que elas quiserem estar, eles assumem as práticas que querem e para eles está tudo certo, porque não há um confronto dentro das Sagradas Escrituras com relação àquela pessoa. Então são igrejas que, há uma comparação que eu estava pensando antes de chegar aqui, em que são igrejas que parecem mais um ferro velho. Os carros chegam e ficam do jeito que estão e não tem conserto e ficam por ali e eles vão se deteriorando com o passar do tempo. Quando a igreja, ela deveria ser no mínimo uma oficina que os carros devem chegar. Se tem algum problema, com a ajuda do mecânico, que é o Espírito Santo, podemos até trazer essa analogia aqui, ele vai consertar, vai organizar para que aquele carro possa estar novamente consertado e pronto para ser utilizado. Quando a gente faz uma leitura, né, na história recente, de 30, 40 anos atrás, as pessoas que eram crentes, aceitavam Jesus, né, como a gente é chamado de os evangélicos, era um desafio, porque muitas vezes era expulso de casa, as pessoas olhavam meio atravessado, dizendo, esse povo aí é um povo humilde, povo pobre, não sei o que tal. Mas e hoje? A gente tem doutores, tem médicos, tem advogados e deveríamos, no caso, melhorar, aprimorar o que a Bíblia ela nos ordena, os seus mandamentos em relação a roupas, né? Porque muita gente diz, a roupa é besteira, né? Vocês já ouviram isso? Minha roupa é besteira, teu corpo é bonito, o que é bonito é para se ver ou para ser mostrado. Tem igrejas que abrem esse espaço. Então, o que é que nós podemos fazer? As pessoas hoje estão estudadas, as pessoas hoje têm faculdade, têm universidade. O que é que essas pessoas podem contribuir, por exemplo, usando suas redes sociais, para defender, de fato, o que é a igreja pura e verdadeira? Muitas pessoas que estão seguindo o caminho do evangelho, mas não querem aquele evangelho de seriedade, conforme a palavra de Deus diz, como você mesmo expôs, e algum tempo atrás se praticava. Então alguns querem uma facilidade na sua vida, não querem ter suas profissões, mas não querem ter aquele compromisso verdadeiro com a palavra de Deus. Então eles entram numa comodidade, procuram essas igrejas que se dizem pentecostais, mas o secularismo tem dominado os seus pensamentos, suas práticas. Muitas delas dizem que Deus só quer o coração, não quer as vestes, não quer a vida, mas o Senhor nos quer por completo, não é? Só que essas pessoas, elas, ao invés de entenderem essa mensagem bíblica de que Deus nos quer por completo, eles dão só uma parte para Deus. E é aí que está um grande perigo do secularismo. Porque se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, Ele não estará em lugar nenhum na nossa história. E essas pessoas, infelizmente, têm caído nesse engodo de dar uma parte para Deus, de dar alguma coisa para Deus, só que Deus, Ele exige de nós o nosso melhor. Então são pessoas que vivem uma vida secular nas suas denominadas igrejas evangélicas, que vivem uma vida que ninguém sabe que ele é um crente, né? Um contexto jovem desse programa, né? Tem umas pessoas que parecem até que são evangélicos, agente secreto, ninguém sabe que ele é evangélico, porque onde ele vai, ele fala igual às pessoas que são ímpias, que não são crentes, ele se veste da mesma forma. Então onde está a diferença? Nas suas redes sociais não há nenhuma diferença. Então tem pessoas que têm tomado esse caminho, só que a solução para ele é retornar ao primeiro amor, para que o Senhor venha ter primazia nas suas vidas e na sua história. Irmão José está me lembrando aqui, é o crente 007, né? Sim. Ninguém sabe que ele é crente, é o verdadeiro artista. É verdade. Bom, a gente vai continuar aqui, tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje sobre essa questão de reigrejar, mas agora a gente vai para o nosso quadro. Roda a vinheta aí.
Muito bem, neste quadro nós diremos um trecho de uma conversa, um diálogo da Bíblia e nossos jovens vão tentar dizer quem foi que disse a quem. Vocês aqui, claro, você em casa, você que está reunido aí com a sua família, está aí no sofá, vou testar você também, tá certo? Podemos? Quem falou para quem? Primeiro, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém de casa aí já falou. Alguém se arrisca? Ninguém. Quem foi que disse eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ninguém quer arriscar. Tá? Tão tímidos aqui hoje, tão tímidos. Ninguém? Posso passar para outra produção. Foi Josué que disse ao povo de Israel. Está lá em Josué 24:15. Vamos para a segunda, atenção. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O saxofonista ali se alegrou que eu vi. Ele está com o microfone. Passa o microfone para ele. Alguém aqui pertinho. É o irmão? Gediel. Isso. Quem foi que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Foi o ladrão que estava do lado de Jesus quando ele foi crucificado. Estava do lado de Jesus. Isso. Agora tinha dois ladrões. Foi o Um à direita e da esquerda. Foi o da esquerda. É? Da esquerda. Da esquerda nunca é bom, né? Foi o da direita. Foi o da direita. Mas valeu. Vamos lá, a terceira. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura e da sua estatura. Eu vou dizer de novo. Não atentes para a sua aparência, da sua estatura. Aí alguém diz assim, este vai cedo. Foi, presbítero? Ajuda aí. Ninguém? Deus é Samuel. É o irmão Guilherme. Foi Deus que disse a Samuel. Rapaz, será que o homem é professor de escola dominical? Acertou, né? Deus disse a Samuel. Tá lá em 1 Samuel 16 e o verso 7. Você que aí está em casa acompanhando e acertou também, parabéns. Se não acertou, procura lá, leia novamente o texto que vai voltar à memória. Bom, hoje o nosso tema, para quem está chegando agora, ligando a sua TV ou acessando, né, a internet, nos acompanhando aí pelas redes sociais, nosso muito obrigado. Mais uma vez, pedimos para você compartilhar, clicar lá no sininho para não perder as notificações. Bom, a gente continua falando sobre o nosso tema de hoje, que é reigrejar. O que seria isso? O que tem levado, presbítero, a igreja a esse processo? É um processo que eles têm visado facilitar a entrada das pessoas e a permanência delas no seu templo, né? Então eles têm se adequado, felizmente, a muitas práticas que nós temos visto sendo adotadas aí fora e, consequente disso, é uma grande facilidade para que as pessoas possam se envolver dentro das suas práticas, que eles chamam de práticas de culto, só que isso tem fugido completamente das Sagradas Escrituras, tem colocado inclusive formas, além de cultuar a Deus, formas de recreação dentro do seu âmbito, do seu ciclo ali, dentro das suas atividades que acontecem dentro do templo. Nós sabemos que a recreação ela é fundamental em algum momento da nossa vida e nós temos que nos recrear, claro. Mas, além de práticas mundanas, profanas, práticas de recreação dentro das suas portas para atrair o máximo de pessoas, inclusive o máximo de jovens que eles puderem. Aí quer dizer, eles vão usar até a Bíblia, vão argumentar dizendo, não, essa é uma técnica para trazer essa juventude, aí bota lá uma pista de skate dentro da igreja, ou inventam inúmeras coisas dizendo e argumentando que isso é para atrair os jovens para a igreja. Será que isso funciona de verdade? Será que existe de fato uma transformação aí? É aí onde está um grande perigo, porque eles utilizam esse argumento bíblico para querer adotar essas práticas, só que as igrejas evangélicas nunca foram criadas com o objetivo de recreação, trazer pessoas para dentro das suas portas para recreá-las, para distraí-las. Do contrário, as igrejas evangélicas, elas têm por objetivo trazer Jesus e a salvação para dentro do coração
e da vida das pessoas. O momento de recreação é um momento que deve acontecer em família, não é em outro ambiente. Mas é uma facilidade tão grande que as pessoas querem trazer para dentro daquelas portas que eles começam a utilizar esses argumentos para querer colocar essas práticas que estão acostumados lá fora, para que eles não tenham um choque de realidade, uma grande mudança, porque o medo deles é que as pessoas olhem a mudança que o Evangelho traz e desistam, que não continuem dentro daquele contexto que eles estão apresentando. Então, eles facilitam tudo para que as pessoas possam estar com eles. A gente tem acompanhado nesses últimos anos essa equiparação de certas igrejas com as coisas do mundo, para que as pessoas talvez nem se sintam, né, fora. Eu vou citar aqui um exemplo. Época de carnaval. Tem a escola de samba, parece uma loucura isso, mas é verdade, existe. Escola de samba da igreja tal, ou no São João, a quadrilha da igreja tal. Coisas absurdas assim que a gente tem assistido, né, para que as pessoas... a gente é feliz, a gente pode se alegrar também. Mas quando a gente olha para o Evangelho, para Jesus, a gente não enxerga nada disso. Verdade. Existe uma grande diferença. A própria Bíblia diz em Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, há uma grande diferença entre o justo e o injusto. O que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quando nós fomos chamados por Jesus para o servir, nós fomos comparados ao sal. E o sal, ele tem a diferença. Onde tem sal, existe uma diferença. E as pessoas sentem no paladar, sentem na sua boca. Então, o Evangelho, ele traz diferenças entre as coisas que o mundo oferece e as coisas que o Senhor, ele oferece. Lembremos-nos de que quando nós servimos a Deus, estamos servindo a um Deus santo. E o que é santidade? É ser separado. Separado para quê? Para as coisas de Deus, para o serviço de Deus, para a obra de Deus. Então, tem que haver essa diferença conforme a Bíblia nos apresenta entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Como é que pode alguém entregar sua vida a Jesus e começar a adaptar as coisas de onde ele veio, do mundo, do Egito, para adaptá-las à igreja, para que ele não sinta uma grande diferença, um grande impacto, uma grande mudança, para que ele se sinta confortável naquele âmbito, já que ele vivia isso lá no mundo. Isso não é correto conforme as Sagradas Escrituras. Tem que haver uma diferença. Quer dizer, o verdadeiro evangelho, presbítero, não aceita nenhum sincretismo, né, que seria a agregação de outras religiões, quanto mais costumes mundanos, né? As pessoas estão querendo colocar agora costumes do mundo dentro da igreja. E o senhor, claro, como obreiro, como presbítero da igreja, também tem essa obrigação de auxiliar o nosso pastor, de estar ali aconselhando. E está vendo tudo isso, né, a nossa volta que está acontecendo hoje, né, essa secularização da igreja, e eu diria mais, uma banalização do que é sagrado. Seria isso? Justamente. É a forma de falar, mas também a forma de se vestir, é a forma de se lidar com as pessoas nas redes sociais, é as práticas e os costumes que um servo de Deus, uma serva de Deus tem que ter e que tem sido deixado de lado em algumas denominações, e temos que sempre ter esse cuidado para que nós não possamos nos adaptar ao mundo como esses outros têm se adaptado, têm se acostumado, têm achado normal, têm normatizado isso e achado que não tem nada não. Tem pessoas que dizem que não tem nada demais, mas há uma diferença. Há uma diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Nós não podemos ser iguais. E às vezes alguém quer usar esse argumento de que não tem nada não. Se é algo que foi trazido do mundo para ser trazido para um meio evangélico, tem sim, tem diferença e não pode ser trazido, porque quem serve a Deus vive de uma forma e quem não serve a Deus, ele vive de uma forma completamente diferente. Então nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos engodados e alcançados por esse tipo de falácia. Outra preocupação, presbítero, e você que está nos acompanhando em casa, os jovens que aqui estão, é o imediatismo da informação e às vezes esses gurus da internet, né? Que acaba
arregimentando muita gente, muitos seguidores, e às vezes são tão sorrateiros, né? Pezinho ali de lã, e começa a inculcar na cabeça, principalmente dos mais incautos, né? Daqueles que não têm o costume de ler, estudar a Bíblia, estar na igreja, na escola dominical, e começa a dizer, é verdade, que besteira eu ir para a igreja e lá ter uma quadrilha, um forró, ou tomar uma cerveja, e começa a colocar isso na cabeça de milhares de seguidores. Internet também é um outro perigo para que as pessoas sejam introduzidas nesse reigrejar, né, que é uma adulteração aí. É verdade, irmão Manassés. E isso é muito salutar dizer nesse momento. Por quê? Porque esses gurus de internet, essas pessoas que se dizem sábios, conhecedores, alguns se autodenominam apóstolos, pastores, profetas, não é? E começam a falar em nome de Deus com a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela conforme as escrituras, elas não deixam claro. Então, é um perigo muito grande que aí mora também, porque são pessoas que estão ali para entregar qualquer tipo de mensagem. A mensagem que você quiser hoje, você encontra na internet. Se você quiser, por exemplo, ter uma mensagem para parar de sofrer e você pesquisar lá, fazer uma pesquisa, você vai encontrar esse tipo de mensagem. Se você quiser que a mensagem ela conforte o seu ego, você também encontrará lá. Então é aí que mora o perigo realmente, porque muitos deles, não vou dizer todos, mas a grande maioria esmagadora, eles não têm um compromisso com Deus, com a sua palavra, com a igreja verdadeiramente evangélica. E aí está um grande perigo, porque quando você segue uma pessoa que não tem compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, com a oração e com Deus, você pode estar seguindo uma pessoa que te leve a um abismo espiritual que te afaste ainda mais de Deus. A Bíblia fala, né, dos falsos profetas, dos falsos mestres. E se ela está falando de mestre, mesmo que ele seja falso, é que ele tenha aí uma doutrina, uma dinâmica para convencer pessoas. E às vezes, né, multidões seguem. Multidões estão seguindo aquela pessoa que ele fala em nome de Jesus, que prega a palavra, mas com esta adulteração. E que esse tipo de gente, presbítero, que vai chegar diante de Jesus, e Jesus vai dizer, eu não conheço você. Tinha uma multidão ali, você atraiu essa multidão, mas eu não estava lá. Esse é o grande perigo? Esse é o grande perigo. Esse é um grande perigo. Por quê? Porque são pessoas que da sua boca saem palavras em nome de Deus. E essas igrejas neopentecostais, elas adotando essas práticas do mundo, com esse tipo de ensinador, de mestre, eles cativam no coração das pessoas um sentimento de que elas podem servir a Deus, mas podem servir a Deus de longe, da forma que eles quiserem, da maneira que eles quiserem. Então eles entram nessas ditas igrejas evangélicas, mas continuam do jeito que estão, recebem esse tipo de ensinamento. As igrejas ficam, em sua grande maioria, cheias, outras lotadas, superlotadas. Nós passamos na frente delas e enxergamos a quantidade absurda de pessoas, uma quantidade imensa de jovens, mas todos eles vazios, todos eles distantes de Deus, e principalmente os seus líderes, que mais olham para as finanças, para o dinheiro, para os bens materiais, do que para a alma daquelas ovelhas que precisam de um verdadeiro pastor. A gente vai continuar este assunto, né? Nós vamos a um rápido intervalo. Hoje é mocotó, né? Hoje o negócio é forte. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí. Aproveite para compartilhar o nosso programa com seus amigos e familiares, porque daqui a pouquinho a gente vai estar de volta. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei
Amém, glória a Deus. E o Espaço Jovem está de volta. E não esqueça de compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube, EADPE Oficial e Rede Brasil Play. E você sabia também, pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast, é isso mesmo. Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e o Spotify. Muito bem, hoje estamos conversando sobre o tema reigrejar. Para isso, contamos com a presença do presbítero Vixson José. Dando continuidade aí, presbítero, ao nosso assunto, você que está em casa, chegou agora, muito obrigado por sua audiência, que Deus continue lhe abençoando. Vamos falar de entretenimento, né? Falamos um pouquinho no primeiro bloco, mas estão usando hoje, por exemplo, presbítero, stand-up gospel, né? Em alguns lugares até você paga para ir assistir piadas gospel, não é verdade? É incrível onde essa dita igreja evangélica, esse pensamento tão libertino, liberal, está chegando, né, presbítero? Você tem stand-up, agora piadas evangélicas é demais também. É complicado porque são pessoas que têm trazido para o contexto cristão algo que é do mundo. Então, como nós falamos no bloco anterior, entretenimento é importante, todos precisam se distrair, é uma necessidade de todos, mas trazer um contexto desse, um contexto de comédia, geralmente são pessoas que de forma individual falam palavras engraçadas, contam histórias engraçadas, situações engraçadas, mas trazer para o contexto evangélico, para o meio evangélico, trazer... Usar o púlpito de uma igreja, né? Já pensou? E substituindo a palavra de Deus, porque aonde acontece uma apresentação de stand-up dessa, em cima de um púlpito, sem dúvida alguma, o templo da palavra de Deus, ele será mais encurtado ou, quem sabe, até suprimido para ser substituído justamente por esse tipo de entretenimento que não traz nenhuma edificação espiritual, não traz nenhum crescimento e é totalmente fora do contexto que a palavra de Deus ela assevera. Interessante que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, ele diz a seguinte expressão: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então veja que a recreação é necessária, mas o primordial dentro de uma igreja é expor a Jesus, o crucificado, e trazer a salvação que Jesus nos trouxe ao entregar sua vida na cruz do Calvário, e não entreter as pessoas com apresentações, com stand-up e com todas as inovações que nós temos visto que tem nos deixado, de certa forma, estarrecidos, porque nós somos uma igreja tradicional, uma igreja que é centenária, uma igreja que, desde o seu princípio, está balizada pela palavra de Deus e orientada pelos pastores a qual o Senhor tem levantado para a sua obra. E quando olhamos do lado, vemos essas ditas igrejas neopentecostais com esse tipo de prática que tem engodado a muitos, que tem enganado a muitos e tem feito muitas pessoas se distanciar do caminho da salvação. O nosso pastor presidente, ele sempre frisa isso, né, na doutrina. Ele diz que uma igreja que precisa de entretenimento, de chamar cantor, de chamar seja lá quem for para atrair pessoas, é porque está faltando palavra, né? A palavra de Deus atrai, por si só ela é atrativa, ela atrai as pessoas. Começa ali pouquinho, mas daqui a pouco as pessoas vão se agregando. É o poder da palavra por si só. Ela não precisa de ajuda. É isso que a gente está vendo hoje. As pessoas procurando algum meio de atrair e não necessariamente de levar a palavra de Deus. Exatamente. Interessante, Agostinho, ele escreveu uma frase muito importante, que ia trazer para esse contexto nosso aqui. Ele diz que a verdade deve ser falada com amor, mas o amor nunca pode impedir que a verdade seja dita. Então, o que tem fugido desses lugares que se dizem evangélicos é falar do amor de Cristo às pessoas, porque eles acham que falar a verdade vai incomodar, vai trazer consequências tais quais as pessoas saírem da sua igreja. Mas a verdade da palavra de Deus, ela deve ser falada com cuidado, claro, né? Com muita habilidade bíblica, mas deve ser falada. Ela nunca deve ser
retirada do coração e da mente das pessoas de que elas precisam de se converter, precisam mudar de vida se elas quiserem um dia ir morar no céu com o Senhor. Claro que a gente, como o senhor também frisou, né, a gente se divertir. Tem coisas que de fato são salutares, são sadias, e são engraçadas, na verdade. Mas transformar isso no meio de atrair, eu acho que, na minha opinião e na opinião de quem segue a Cristo verdadeiramente, seria um equívoco. Você usar uma isca, como por exemplo o humor, o stand-up, para dentro da igreja para atrair pessoas. Então você está, de certa forma, banalizando ali aquele ambiente. Isso. A secularização, ela traz, além de vários malefícios que já foram mencionados aqui, dentre tantos, esse hábito de se colocar em prioridade outras abordagens para atrair as pessoas, que é diferente da palavra de Deus. Interessante que uma igreja genuína, igreja verdadeira, ela anuncia o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho são boas novas. Quando nós anunciamos as boas novas de salvação, que Jesus morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, que ele traz salvação a todos que nele creem, porque ele é o Salvador do mundo, ele é o Filho de Deus. Isso atrai as pessoas verdadeiramente a entregarem as suas vidas aos cuidados do Senhor. Até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Só que essas igrejas seculares, elas visam um outro lado das pessoas. Não é a conversão genuína, não é a verdadeira transformação, não é a vida conforme a palavra de Deus, não é a renúncia, e sim uma forma de adaptação daquelas pessoas às velhas práticas que eles faziam quando estavam ainda no mundo. Quer dizer, é buscar de fato essa transformação, e o Evangelho tem esse poder de transformar um país, de transformar uma cultura. Esse poder do Evangelho que Jesus fala que é tão simples, né, como um grão que cai sobre a terra e a árvore cresce, ali de forma silenciosa, mas ela vai crescendo. O Evangelho é isso também. Ele tem essa simplicidade e, ao mesmo tempo, essa grandiosidade, né, presbítero? É verdade. O Evangelho é simples. Não há muito o que enfeitar, né, vamos colocar essa palavra, no que diz respeito ao Evangelho. O Evangelho é simples. As palavras que Jesus utilizava para falar durante os seus 3 anos aproximados em ministério eram palavras simples. Ele utilizava do cotidiano, palavras como porta, como água, como ovelhas, como sal, como pão, como luz, palavras que estavam dentro do cotidiano das pessoas. Porque o Evangelho é simples e Jesus veio trazer a salvação a toda a humanidade. Então a sua mensagem é uma mensagem simples de assimilação. Só que muitas pessoas veem essa mensagem como uma mensagem dura, porque ela é uma mensagem simples, mas que ela vem carregada de uma necessidade de renúncia, de uma mudança, de uma transformação que não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. É aí que muitas pessoas querem adaptar o Evangelho à sua forma de viver, porque elas não querem mudar verdadeiramente, não querem que seu coração, a sua mente, a sua vida seja verdadeiramente transformada por esse Evangelho que é tão simples. Então eles querem adaptar o Evangelho para as suas velhas práticas. A gente vai continuar com este assunto, mas agora chegou o momento de vocês completarem o versículo. Roda a vinheta aí. Muito bem, neste quadro a gente vai dizer a primeira parte do versículo. São versículos fáceis, né, que a produção carinhosamente separou para vocês. E para você aí de casa também, reúne aí os jovens, os adolescentes, reúne toda a família aí. Eu quero ver você também completando o versículo. Primeiro, podemos? Atenção. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei. Aqui, a jovem Amanda. O Deus da minha salvação. Rapaz, não é que ela acertou, minha gente. Você acertou. Abacuque 3:18. Lindo louvor. Vamos para a segunda. Parabéns, vai ganhar uma oração no final do programa. Segundo versículo, atenção. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. 3 pontinhos. Quem completa, quem se arrisca?
Você de casa já sabe, decorado? Muito bem, tá de parabéns. Não? Posso falar? Posso. 1 Tessalonicenses 5:23, né? Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que vocês estavam esquecidos, né? Versículo 3, vamos para o 3. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Tararã, tararã, tararã. Nada. Todos os dias da minha vida. E o quê? Nada. E houve silêncio no céu por 30 minutos. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E depois? Para contemplar, nem gesto, eu sou ruim de gesto. Então vamos lá, vamos completar. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Confira aí em Salmo 27, o verso 4. Bom demais, né? A gente decora aí os versículos, né, da palavra do Senhor Jesus. Bom, voltando ao nosso assunto, ligou a TV agora, acessou a internet, estamos falando hoje sobre reigrejar, né? Já aprendemos aí o que é a secularização da igreja, que de fato o mundo... E eu lembro de um pregador presbítero que ele contando essa história, né? Disse que um irmãozinho preocupado disse: pastor, vamos orar para o mundo não entrar na igreja. E aquele pastor disse: não vamos orar. Ele disse: por quê? Vamos orar para o mundo sair de dentro da igreja. E é isso que está acontecendo hoje, né? Cada dia o que era normal está ficando aceitável, né? Vamos falar aí da música. Tem gente que diz: não tem nada não, é besteira. Não faz a distinção entre o sacro, o profano, que é música para Deus, para o mundo, diz que é cultura, diz que é arte. Há muitas defesas aí. Mas nós, como cristãos genuínos, que seguem, né, os ensinamentos de Jesus, a doutrina dos apóstolos, pode cantar música, presbítero? Música do mundo secular, não. De forma alguma, por quê? Como eu falei ainda há pouco, nesse diálogo que nós estamos tendo, Deus, ele é santo. Ele exige de nós santidade. Como poderia um jovem, um irmão, uma irmã, abrir a sua boca e cantar uma música secular que não louva a Deus, que não celebra o Senhor, os seus benefícios, a sua bondade e sua misericórdia, e que exalta o homem, exalta partes de uma pessoa, exalta a natureza, exalta a cultura popular e qualquer outra dessas coisas que essas músicas carregam em sua letra. Então, dos lábios de um crente só devem sair palavras santas, cânticos santos. A boca de um crente, ela é como uma fonte. E a Bíblia nos diz, em Tiago, que não pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Por quê? Tem que existir uma diferença. É uma fonte que deve sair um único tipo de água. Nós somos crentes, da nossa boca deve sair uma palavra santa, um louvor santo, que agrade a Deus, que chegue na presença do Senhor e que o Senhor, ele se agrade do que está saindo dos nossos lábios. É verdade. E até o púlpito da igreja sendo usado para cantar uma música secular, né? Surgiu aí um vídeo de um certo pastor cantando uma música de um cantor famoso aí no Dia dos Pais. Ah, não tem nada não, a letra é bonita, de fato é bonita, mas convém, é o que Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo né? me convém. Um lugar santo, um lugar de expor a palavra, né? de exortar, de ensinar, de confortar, você está ali trazendo músicas seculares. Eu me lembro que nessa época que aconteceu essa divulgação desse vídeo, aconteceram dois fatos. Uma foi a ridicularização de vários ímpios que eu conheço, porque estava uma pessoa que se diz evangélica, que se diz um pastor, cantando uma música secular num púlpito santo. E do outro lado, vários evangélicos se escandalizaram, porque sabe que aquele lugar é santo, o púlpito é santo, o microfone é santo, o pedestal é santo, tudo ali exige santidade. E como alguém no lugar de santidade vai se colocar semelhante a alguém que não serve a Deus. Então foram dois sentimentos que agregaram-se nesse momento, que infelizmente
veio de uma pessoa que, como se diz pastor, trouxe um determinado escândalo, um determinado assombro, porque as pessoas não esperam isso de quem serve a Deus, do contrário, esperam diferença. As pessoas do mundo, elas vivem uma vida secular, mas de nós, eles esperam santidade, diferença. Eles não conhecem a Bíblia. A Bíblia que está no mundo sou eu e você. Então, é muito importante nós colocarmos isso aqui, porque eles não leem as Sagradas Escrituras como nós lemos, mas eles sabem interpretar através das nossas vidas o que é da vontade de Deus, o que é santo e o que não é da vontade de Deus e o que não é santo. Agora veja, não sei se isso é uma estratégia do inimigo, enfim. A gente vê pessoas na igreja cantando músicas seculares. E o pessoal secular que canta, né, para o mundo, não tem nenhum compromisso com Deus, cantando hinos de adoração ao Senhor. E é muita gente comprando esse negócio, né? Cantando, às vezes bota no som de casa, não, ainda está cantando um hino, é o fulano que é do mundo, mas está cantando um hino. Isso também é uma forma de o inimigo trabalhar para atrair pessoas. Se ele está cantando um hino, você pode cantar o hino que ele canta e cantar a música dele também, que ele é de Deus, ele é do Senhor, né? E muitos até aceitam a Jesus, entre aspas, né? Porque conhece alguém aqui conhece algum artista que se diz evangélico? Só levanta a mão. Algum artista? Não, tem vários, né, presbítero? Eu sou gospel, eu sou evangélico e a prática é a mesma. A vida é a mesma do mundo. Então esses artistas estão lá cantando hinos para o Senhor e muita gente, que coisa linda, e começa também a segui-los. É verdade. Esse modismo, ele também traz consequências muito graves. Por que o modismo? Porque hoje existe uma tendência de muitas pessoas se dizerem evangélicas, justamente enquadrando-se no contexto de várias dessas igrejas. Então o que eles fazem? Se dizem evangélicos porque é uma tendência. Os evangélicos têm crescido no nosso país de uma forma notória. Todos os segmentos da nossa sociedade tem pessoas que se declaram evangélicos. Então, até no meio artístico, tem pessoas que declaram, através da sua boca, que são evangélicos. Mas aí também está um perigo nesse modismo. Por quê? Porque essas pessoas que não têm compromisso com Deus, mas que podem cantar louvores a Deus, eles atraem as pessoas desavisadas, as pessoas que não estão balizadas na palavra de Deus, e levam muitas vezes a pessoas que são fracos na fé, que não têm um conhecimento, que não têm uma base bíblica sólida, edificada, que não participam de cultos como da nossa igreja, um culto de doutrina, o nosso pastor presidente tem dado o ensinamento genuíno da palavra de Deus, tem dado o alimento sólido para a igreja. Então essas pessoas elas podem ser levadas a, por exemplo, cantar um hino que o determinado cantor, que não é crente, que não serve a Deus, mas que está cantando um hino evangélico, a cantar também. E essa pessoa começa a achar que aquilo dali não tem nada a ver, que não tem nada não, que não tem problema algum. E os passos desta pessoa começam a ser ditados por essas pessoas, por esses artistas, por essas pessoas que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Daqui a um pouco eles vão estar cantando músicas seculares também. E quando se menos esperarem, estão completamente fora da presença de Deus, fazendo aquilo que o adversário quer. Então, eu creio que esse modismo seja também uma das estratégias do adversário nesses últimos dias que a verdadeira igreja do Senhor aqui na terra tem enfrentado para um dia morar no céu. É ser fiel ao Senhor e não se misturar como alguns têm se misturado com as coisas do mundo, nem seguido artistas que se dizem evangélicos, mas com a sua vida não dão testemunho verdadeiro de Cristo. Então vamos louvar o verdadeiro e perfeito louvor neste momento. Os jovens louvam ao Senhor Jesus. Tua graça já posso sentir. Teu poder me faz querer ficar em tua presença, em tua presença. Nada é melhor que te sentir.
estar em tua presença. O meu coração contrito é todo teu, toda minha adoração te dou, meu Deus. Te entrego os meus projetos e os meus sonhos, para que tu faça o teu querer em meu viver. Eu quero estar aonde tu estás. Quero ouvir o som da tua voz. Quero entoar canções que te faça saber que o meu cantar é só pra te adorar. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada nesse mundo para mim é melhor do que ti. Aleluia, 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 receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada neste mundo para mim é melhor do que ti. Nada é melhor do que ti. Louvado seja o nome de Jesus. Nada, né, é melhor do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto os jovens estavam cantando, presbítero, eu lembrei que já não é uma prática tão nova, já de algumas décadas, isso vem acontecendo. Por exemplo, um cantor, ele pega uma música do mundo, geralmente são músicas internacionais, e coloca uma letra evangélica. Isso também seria uma forma de adulteração, porque a gente vê, as pessoas vêm do mundo, aceitam a Jesus, às vezes dançavam ouvindo aquela música, aquela melodia, chega dentro da igreja, a mesma melodia. Eu estou aonde? Que lugar é esse? Que está tocando a mesma coisa que eu ouvia lá no mundão. Então essa prática também é uma adulteração. Claro, claro. São pessoas que querem pegar a forma do mundo e inseri-la dentro do contexto da igreja. Mas a forma do mundo é diferente da forma da verdadeira igreja. Só que tem pessoas que, infelizmente, elas não se convertem de coração. Então elas sentem saudades. Sentem saudades como alguns israelitas quando subiram do Egito. Sim. Dos alhos, das cebolas. Então
veja que não são coisas boas, mas eles sentem saudade, estavam habituados com aquilo. Então, quando eles chegam na igreja, mesmo o Senhor dando o maná, cuidando do seu povo com a comida que vem do céu, que simboliza a palavra de Deus, tem pessoas que ainda ficam se lembrando de como era o Egito, das práticas que existiam lá, do que eles se alimentavam, do que eles faziam. Visando isso, esses ditos cantores gospel, né, que é uma palavra até que está em alta, né? Cantores gospel, né? Artista gospel. Eles tentam pegar essa forma mundana, inseri-la na igreja. E como eles fazem isso? Eles utilizam a música. A música tem um forte apelo no emocional das pessoas. Então, como aquela melodia, ela atraía as pessoas lá, mas ele não pode trazer a mesma letra, então ele adapta uma letra, coloca dentro daquela melodia, dentro daquele ritmo e insere no contexto para as pessoas terem essa memória afetiva do que acontecia antes e o que acontecia agora dentro da adaptação ao evangélico. Mas Deus, ele não aprova esse tipo de prática, porque não está havendo uma verdadeira transformação, não está havendo uma verdadeira mudança. Está apenas se mascarando o desejo de relembrar-se como era o Egito, inserido no contexto cristão que está totalmente fora da vontade de Deus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, né? É o que diz a palavra, está faltando aí dom, sabedoria, peça a Deus. Bom, a gente vai a um rápido intervalo, é só o tempo de você tomar uma aguinha, um cafezinho, tira a mão do controle, essa mãozinha nervosa, né, querendo mudar, não fica aí, que Deus vai continuar falando com você neste dia. Daqui a pouquinho a gente volta. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Amém, que possamos dizer neste dia, te amo, ó Senhor. Glória a Deus. Estamos de volta com o Espaço Jovem e a gente sempre pede a você, não esqueça de compartilhar o nosso programa e você também pode nos encontrar nos canais do YouTube EADPE Oficial e Rede Brasil Play. Não esqueça, compartilhe com seus colegas, amigos da escola, do curso, da faculdade, toda a família. Muito bem, hoje estamos conversando sobre o tema reigrejar e contando aí com a presença do presbítero Vixson José. Bom, a gente falou lá no primeiro bloco, né, nessa questão da Europa, que foi um berço assim, de grandes avivalistas, de grandes pregadores, mas hoje quando a gente olha, né, para a igreja na Europa, dá uma tristeza, igrejas fechando, o número de ateus crescendo, né? Isso é a consequência da secularização da igreja, presbítero? Bom, Manassés, infelizmente, a secularização ela tem atuado muito forte no continente europeu. Como você bem colocou, o continente europeu ele é um dos berços dos grandes avivamentos que aconteceram no mundo, inclusive no Brasil. Porque nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela foi fundada por 2 suecos, né? Oriundos da Suécia, do continente europeu, de uma igreja em que fervorosa e cheia do poder do Espírito Santo de Deus, foi direcionada para
que esses homens estivessem trazendo a palavra de Deus. Iniciaram em Belém, claro, mas esse evangelho tomou conta de todo o Brasil e tem grandes proporções, como nós vemos hoje. Só que esse berço, ele acabou sendo maculado pelo secularismo. Infelizmente, as igrejas evangélicas na Europa, elas têm pouco a pouco desaparecido, morrido, perdido a sua essência. Eu estava pesquisando na segunda-feira sobre esse tema que seria tratado aqui nesse momento e percebi que igrejas tradicionais, tanto na Alemanha quanto na Suécia, igrejas espanholas que têm as suas origens evangélicas, que foram outrora muito fortes, tradicionais, fervorosas, hoje são discotecas, museus, teatros, bares, pubs, livrarias e tantas outras formas de entretenimento. Então, infelizmente, o secularismo entrou de uma forma tão grande que as pessoas deixaram de ir na igreja, porque não viram mais diferença entre o evangelho e o mundo. Optaram em ir para o mundo e seguir um caminho distante de Deus. E, infelizmente, o continente europeu tem sido impactado com esse esfriamento espiritual. Temos uma pergunta do nosso saxofonista. Eu esqueci seu nome. Diga aí seu nome, jovem. Gediel. Gediel. Tem uma Isso. pergunta para o senhor, presbítero. Fique à vontade. Pai do Senhor Presbítero Vixson. Amém, irmão Gediel. A gente percebe que isso ocorre de maneira bastante sutil, né? E como o jovem em Cristo, ele pode se posicionar em relação ao secularismo em nosso meio. Com Gediel é o seguinte, é muito difícil para um jovem ele viver num mundo em que nós vivemos hoje, porque o secularismo tem tomado conta de todos os segmentos mundanos e algumas igrejas neopentecostais também têm se apresentado com esse tipo de pensamento que o sistema tem implantado para eles. Então nós que servimos a um Deus vivo, que somos de uma igreja tradicional, como a Igreja Assembleia de Deus, que temos um pastor, que é o pastor Ailton José Alves, que nos ensina a palavra de Deus de forma genuína, temos que nos posicionar não abrindo mão dos nossos costumes, da nossa forma de viver, ao qual nós temos aprendido dos nossos pais. Então devemos nos posicionar de forma firme, contundente, claro, que com cuidado para que as pessoas não se sintam feridas, mas nunca deixando de nos posicionarmos nem de falar a verdade ao qual nós temos nos baseado e vivido durante a nossa vida. Amém. Interessante a pergunta do jovem, né? Tem outra pergunta aqui, daqui a pouquinho ele faz, mas não só o jovem, mas todos que aceitaram a Jesus como Salvador, que tem essa, eu não diria nem obrigação, mas o prazer de estar meditando nas Escrituras não cai nessas armadilhas, né, presbítero? É verdade. Porque o secularismo, ele traz práticas mundanas para dentro de determinadas igrejas evangélicas. E se não houver um cuidado, claro que eles vão entrar nesse comodismo que o modismo tem trazido do secularismo para o meio evangélico. Então eles vão deixar claro de adotar atitudes espirituais, a leitura da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele diz uma expressão no verso 9 e no verso 11, que é muito conhecida. O verso 9 se aplica aos jovens e o verso 11 se aplica a todos, porque o verso 9 diz assim: como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a tua palavra. O verso 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando o crente, quando o jovem, ele deixa de observar as Sagradas Escrituras, ele começa a andar por um caminho errante, um caminho que é perigoso, porque ele pode ser um caminho sem volta. É um caminho que pode trazer um abismo espiritual, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando alguém abandona as práticas da leitura da palavra de Deus, da oração, da santidade, ele começa a viver uma vida desregrada, envolvida justamente nesse secularismo. Então, é um perigo muito grande. É isso que Jesus disse do errar não conhecendo as Escrituras. Não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quem conhece as Escrituras, conhece o poder de Deus e vive uma vida que agrada ao nome do Senhor. Agora, quando há um desejo, uma vontade, um sentimento de viver uma vida alheia
ao que a palavra de Deus orienta, alheia à oração, alheia à santidade, essa pessoa está fadada ao fracasso espiritual e, consequentemente, à sua morte espiritual também. Amém. Mas tem mais uma pergunta aqui, é do jovem Guilherme, né? Isso. Fique à vontade, Guilherme. Pode ser, presbítero. A pergunta seria: como os jovens podem ter estratégias para fugir do secularismo dentro da igreja? Guilherme, é uma pergunta importante, porque, como nós dissemos ainda há pouco, o secularismo tem tomado conta de diversos segmentos. E esse tipo de pensamento, de prática, ele todos os dias é apresentado diante de nós. Como fugirmos? Nós podemos fugir perseverando na palavra de Deus, nos costumes que a nossa igreja, através do nosso pastor, tem orientado e tem ensinado e tem guardado durante mais de 100 anos. E isso vai fazer com que nós possamos estar firmes e abalizados, não saindo do nosso lugar. Jesus, quando ele contou uma das suas inúmeras parábolas, ele falou que o sábio construtor é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E o que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. O jovem, para ele perseverar firme e não se engodar com o secularismo e as suas artimanhas que o diabo traz através dessa forma de viver, ele deve viver abalizado na palavra de Deus. Ele deve viver conforme as Sagradas Escrituras. Agora, o homem tolo, o jovem tolo, ele vai fazer o quê? Ele vai viver uma vida de não observância à palavra de Deus, aos bons costumes, não vai ouvir os seus líderes, os homens que Deus estabeleceu para que oriente, para que diga o caminho certo. Então, para o jovem viver uma vida que ele possa fugir do secularismo, ele deve viver abalizado na palavra de Deus, deve guardar os bons costumes que ele tem aprendido e ouvir seus líderes conforme o Senhor tem estabelecido na sua igreja. Essa questão de adaptar o evangelho conforme os seus desejos ou conforme os moldes do mundo, né? O que Paulo vai dizer que a gente não deve se amoldar. Mas alguns, como eu já disse no bloco anterior, alguns vão citar que isso é uma estratégia e você acaba adaptando a mensagem do evangelho a outras coisas. Isso também está adulterado, isso também é secularização. Exatamente. Porque isso acaba sendo uma forma de você viver conforme o mundo de uma maneira mascarada. É você continuar com a amizade do mundo. Quando eu digo amizade do mundo, não é que nós não possamos ter amizades que não são evangélicas. Mas a amizade do mundo é que diz respeito a você se agradar com aquilo que o mundo está oferecendo, se abraçar com aquilo, adotar aquilo como correto. E a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, quando as pessoas querem fazer esse tipo de adaptação, eles estão mascarando um desejo de continuarem amigas do mundo, o que é completamente fora da vontade de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que o desejo do Senhor para nossas vidas é a santificação. E quando o crente ele se santifica, ele procura se afastar justamente desses engodos que a secularização tem trazido no meio evangélico. Uma das estratégias, né, é bom a gente focar nisso, já que o programa é para todos, mas direcionado principalmente para os jovens, e o grande atrativo, né, dessas instituições que se dizem igrejas evangélicas, é justamente trabalhar ali o adolescente, o jovem, porque ainda talvez não tenha uma formação precisa, não tem ali uma base. Eles buscam, de fato, a juventude, presbítero. A gente nota isso, né? Exatamente. É o público-alvo deles. Claro que os adultos, os casados também, eles de alguma forma são envolvidos, são atraídos, tem uma estratégia para eles também. Só que os jovens, eles estão ainda em uma fase de maturidade que eles não alcançaram de forma plena, não é? Eles saíram da fase adolescente e estão indo à fase adulta, então naquela transição, não é? Muitos deles ainda não têm certeza da fé, alguns deles não têm um pleno domínio nas Sagradas Escrituras, então isso vai fazendo com que eles sejam alvo dessas denominações. Então o que é que eles fazem? Eles, dentro dos seus templos, eles adaptam o mundo para a igreja e querem com isso atrair os jovens.
enganar os jovens, para que depois que os jovens estejam acostumados ali, que criem um vínculo de amizade ali, que crie uma memória emocional com aquele lugar que seja agradável, que ele tenha criado uma determinada história num período de tempo, aquelas pessoas, depois de jovens, vão amadurecer, vão virar adultos e vão continuar naquele meio. E o interesse desses líderes é simplesmente encher o templo deles de pessoas. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Que a gente percebe, presbítero, claro que a nossa intenção aqui não é condenar ninguém, cada um, mas se tratando de jovem, de adolescente, precisa de orientação. E às vezes a gente vê na rua, a gente vai para a igreja e esbarra ali com um grupo de jovens, cada um com a Bíblia na mão, mas a forma deles se vestirem, por exemplo, né? Um bocado tudo de preto, as roupas tão rasgadas, faz inveja até o mendigo, né? Você já sai de casa todo rasgado. Quer dizer, visivelmente a gente vê que não é um comportamento adequado à sã doutrina. Exatamente. São pessoas que, infelizmente, têm sido alcançadas por esse tipo de doutrina que é prejudicial, e essas pessoas acabam sendo engodadas, sendo enganadas. Então eles praticamente ficam igual às pessoas do mundo. Sua forma de agir, sua forma de vestir, seus cabelos. A gente vê aqueles cabelos extravagantes, não é? Com aquelas roupas desfiadas, rasgadas, e com seu linguajar que não tem diferença nenhuma das pessoas que não servem a Deus. Estão com a Bíblia debaixo do braço, mas aquela Bíblia serve mais como um adereço do que como a espada do Espírito, porque eles deixam a Bíblia em cima de uma estante, de uma mesa, seja lá onde eles deixarem a Bíblia Sagrada, e só pegam no momento de ir para a igreja, de ir para o culto, para que as pessoas vejam que ele está com aquele adereço ali. É como se, por exemplo, as mulheres andam com uma bolsa. É como se fosse uma bolsa para as mulheres, é como se fosse uma carteira para os homens. Então é só mais um adereço. Eles utilizam a Bíblia como sendo um simples objeto e não como a boca de Deus falando conosco. Então é uma mistura completamente de costumes que fazem com que essas chamadas igrejas pareçam atrativas de um lado, mas quem tem o Espírito Santo sobre a sua vida, ele consegue enxergar a diferença real de quem serve a Deus verdadeiramente e quem está ali sendo mais um número dessas determinadas igrejas. Muito bem, o nosso programa já está chegando ao final. Queremos agradecer ao nosso querido presbítero. Fique à vontade para suas considerações, presbítero, em nome de Jesus, e na sequência, fique à vontade para estar orando. Sim, senhor. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada através do nosso pastor presidente. Queria agradecer ao nosso pastor pela honra, pela confiança de poder estar aqui participando do Espaço Jovem novamente. Também quero parabenizar a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação pelo excelente trabalho, não esquecendo de louvar a Deus pela vida do pastor Edson Leandro, que é o meu coordenador na área 1, pastor Manassés Silva, que é o nosso chefe de departamento ali no Tempo Central. Também queria mandar uma saudação para minha esposa, a Adriana, para meus 2 filhos, Davi e Daniel, para toda a minha família e todos os irmãos da área 1. Fique à vontade para orar, presbítero. Fazer uma oração conforme o irmão Manassés nos passa a oportunidade. Oremos para que o Senhor continue abençoando a todos que participaram aqui conosco, os irmãos que estão nos bastidores, mas que são de fundamental importância. E para você que, sem dúvida, tem participado deste momento tão especial que esse programa Espaço Jovem, que Deus abençoe tua vida. Vamos orar por você agora também. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, queremos louvar o teu nome nesta oração, pela vida de todos que estiveram participando desse Espaço Jovem. Senhor da Glória, teu servo Manassés, também os jovens da área de número 46, suas famílias, toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação que está nos bastidores, nos estúdios, fazendo com que esse programa seja realizado. Senhor da Glória, também queremos te apresentar o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a diretoria, o ministério que o auxilia, também a todos os espectadores, Senhor, que estão participando conosco e que são alvos das orações, Senhor. Quem sabe alguém está participando desse programa, que foi alcançado, Senhor, por essa programação e que esteja se sentindo impactado, convidado, engodado
por algum costume secular, por alguma igreja neopentecostal que venha com facilidades, que venha com costumes que são encontrados lá fora, lá no mundo. Ajude-o, Senhor, de força, de graça. Faze maravilha sobre sua vida, Senhor, que eles possam enxergar e entender de que o teu caminho para as suas vidas é um caminho de obediência, de santidade, de pureza na tua presença. E continua abençoando a todos. Te pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aos jovens da Área 46, Deus abençoe cada um de vocês. Continue com a programação da Rede Brasil. Tem muito mais de Deus para a sua vida. E até o próximo Espaço Jovem.